Professor, como criar grooves? Groove, para quem não sabe, é baseado no ritmo, é como se fosse um ritmo, só que com mais movimento. E normalmente no contrabaixo a gente usa isso para dar mais ritmo para a música. E existem vários tipos de groove e eles sempre vão ser baseados no tempo da música. Então a gente pode ter um hino de 3 tempos, de 4 tempos, de 6 tempos. Então, para a gente construir esse groove, a gente precisa basicamente de duas coisas, que é entender sobre a melodia, que são as escalas, e sobre a parte harmônica, que são os acordes. Não adianta só entender sobre escalas. Se você não entende sobre a parte harmônica, fica difícil porque você não sabe qual escala aplicar em cima daquele acorde. Então, para mim criar um groove, normalmente eu vou pensar em quê? Primeiro no tom. Então vamos supor que eu vou criar um groove aqui em Mi menor. Qual é o acorde de Mi menor? Vamos ouvir a sonoridade? Ó, Mi menor é esse aqui. Beleza. Isso aqui é um acorde de Mi menor. Ó. Agora, eu preciso, que essa é a parte harmônica, eu preciso entender também qual é o campo harmônico de Mi menor, que é a mesma coisa que Sol, e eu também preciso conhecer a escala de Mi menor, que vai ser isso aqui, ó. Então essa daqui é a escala de Mi menor. Então, baseado nesse acorde de Mi menor, que é a parte harmônica, e baseado nessa escala de Mi menor, eu vou criar o meu groove. Então agora eu posso criar alguns caminhos dentro dessa escala, baseado no acorde de Mi menor, e agora basta eu criar um caminho com ritmo. Então, por exemplo, eu poderia tocar esse aqui, ó. Isso aqui já é um groove. É um groove em Mi menor. O que eu estou fazendo aqui? Como eu estou baseado no tom de Mi menor, eu estou usando, lembra da escala de Mi menor? Eu estou usando duas notas apenas, gente, ó. Sétima, Mi, que é 1, e o Mi em cima, ó. Estou usando duas notas apenas. Ou eu poderia fazer assim, ó, a escala de Mi menor descendo, ó. Olha que legal. Eu estou tocando Mi, Ré, Dó, Si. 1, 7, 6, 5. 1, 7, 6, 5. Mi, Ré, Dó, Si. Ó. Então eu posso fazer esse groove aqui, ó. Ou o segundo groove, ó. Ou o outro groove. Acabei de criar dois grooves em Mi menor. Só que eu inventei isso do nada, sem referência nenhuma. Não, é que eu estou me baseando no acorde de Mi menor, no tom de Mi menor, que são os acordes, porque sem entender o acorde, você não consegue ter uma referência de como vai soar esse groove. E a segunda coisa é entender e conhecer a escala. Então, baseado na escala, eu acabei de construir aqui o meu groove em Mi menor, mas poderia ser em qualquer outro tom. Se fosse tom maior, se fosse em Dó, em Ré, em Mi, eu sei o acorde, como montar, e eu sei a escala. Então, baseado nisso, eu construo algo um pouco mais ritmado e construo o meu groove do absoluto zero. E sempre vai ser muito melhor, ao invés de você tentar pegar um groove pronto, é você entender e criar seus próprios grooves. Assim você tem sua independência musical, de não ficar dependendo sempre de copiar algo de alguém, e principalmente você ter essa autonomia. Sempre quando as pessoas ouvirem você tocar, vai ver que você está tocando de uma forma autêntica e não uma cópia de outro baixista.
Então isso que é legal. E se você quer tocar na igreja e quer ser um baixista preparado para tocar na igreja de forma independente, você precisa entender as coisas ao invés de ficar simplesmente copiando. Copiar, tirar alguns grooves prontos é bom, vale a pena? Sim, para referência e para você aprender os seus primeiros grooves. Mas você não deve permanecer a vida toda tentando aprender grooves novos, só que copiando de outras pessoas. E sim você entender o conceito e você por si só criar suas linhas de baixo e criar os seus próprios grooves.